Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa live, os vários jeitos de fé, com esse povo bonito que vocês estão vendo na telinha aí. Na parte superior aqui à direita é o Dotel Mineirão, ao lado dele o professor Luiz Elcio Simões, logo aqui abaixo de mim é a Samara, sacerdotisa wicana, ao lado dela está o pastor Amilson, e ao lado do pastor Amilson, a Janete. Eu falei bem rapidinho, porque depois cada um deles vai fazer a sua apresentação, né, dizer o seu lugar de fé. E a proposta dessa live, hoje, nós fizemos aí uma conversa que todo mundo é muito amigo, muito próximo e construiu grandes laços. Então, nós pensamos em fazer uma live que falasse um pouquinho da fé das pessoas, justamente nesse momento tão complicado que a humanidade está vivendo, né? Eu não preciso entrar nesse detalhamento do que está acontecendo, porque todos nós, em qualquer canto do mundo, já passou alguma situação ou conhece alguém que já passou por alguma situação por conta da pandemia. Entretanto, a gente percebe que a vida agora ela está aqui, nesse espaço de interatividade, a partir da internet, a partir das milhares de possibilidades de mídias sociais que a gente tem, as pessoas começaram a usar infinitamente mais, trazendo muito conteúdo, muita coisa, desde cultura, entretenimento, culinária, vestuário, cultura. Por que não, então, a gente trazer algo relacionado à fé? Indistintamente, que é o mais interessante, né? Nós não vamos partir do princípio aqui seria até uma negação muito grande a partir do lugar que a gente vive. Nós somos brasileiros, então o Brasil é um país infinitamente plural em todos os sentidos, em todas as conotações, sobretudo da religiosidade, da fé. Então, por conta disso, nós pensamos em chamar pessoas de diferentes fé para falar um pouquinho da sua agregação, da sua experiência, e de como isso está sendo, em certa medida, importante nesse momento, nesse período de confinamento, de isolamento, de distanciamento, sobretudo das pessoas que a gente ama. Eu tenho dito muito que um dos nossos grandes desafios nesse período da pandemia não é só cuidar da nossa saúde, mas também é nos afastar daquelas pessoas que mais a gente ama. Nossos pais, nossos amigos, ainda mais se pensarmos como brasileiros, né? Brasileiro é um povo extremamente caloroso, do abraço, do beijo, do junto, de fazer muvuca, de fazer muita aglomeração. E como é que a gente pode mudar isso da noite para o dia? Tem sido bem difícil, né? Então, eu vou agora abrir rapidinho para cada um deles falar um pouquinho fazer a sua apresentação pessoal, né? E depois a gente começa com a temática que a gente colocou como maior para nossa live, que são os vários jeitos de fé, tá bom? Então a gente vai agora, cada um vai fazer a sua apresentação, começando pela nossa sacerdotisa Ana Samara. Boa noite, gente. Meu nome é Samara, mas meu nome dentro da comunidade pagã é Eide. Eu sou sacerdotisa wicana e aqui no estado eu represento o Amapagão. Né? Também faço parte da tradição Caminhos das Sombras, que fica lá em Brasília. Mas aqui no estado a gente está à frente do Amapagão, que hoje completou 7 aninhos. Eu tenho que responder as perguntas agora, não? Muito bem, então, não, agora é só a apresentação. Vamos lá agora para o nosso professor Simões. Faça a sua apresentação aí, professor. Boa noite, amadas e amados. Nós somos professor da Universidade Federal do Amapá, sou praticante do candomblé, sou adotado
pela Umbanda, que também pratico no processo do exercício da minha crença. Sou ex-evangélico, para quem assim despertar com curiosidade. Nasci para o candomblé em 2009, de uma maneira muito rápida e até, de certa forma, chocante. Boa noite ao Fábio William, ao Auridan Júnior, ao Mário Joaquim, Viviane Rocha, ao Jean Ribeiro, que já estão por aqui acompanhando a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, sucesso para este momento e que a gente possa ir ao encontro daquilo que vocês desejam ouvir. Muito bem. Agora, a Janete. Vamos lá, Janete. Vamos lá. Gente, meu nome é Janete. Eu hoje pratico a doutrina espírita. Eu estou espírita, né? Mas eu digo que eu sou espiritualista, né? O espiritualista é aquela pessoa que acredita nas manifestações dos espíritos, né? Das nossas entidades espirituais, dos nossos espíritos, irmãos, amigos, né? Mas hoje eu estou praticante do kardecismo. Eu faço parte do Centro Espírita localizado aqui no bairro do Zerão, e estou espírita, mas me considero espiritualista, tá? Porque eu vou aqui no Centro Espírita, e eu vou lá no Candomblé, e aí eu vou lá na Umbanda, e eu vou na Igreja Católica. Então é uma mistura aí, bonita, né, de experiências com a fé. Bom, muito boa noite. Eu me chamo Amilson das Mercês Lima, mais conhecido entre os amigos como Amilson Caff. Eu sou pastor consagrado pelo Conselho Nacional das Igrejas Batistas, evangélico. Sou formado, graduado em Secretariado Executivo pela Universidade Federal do Amapá e também dediquei grande parte da minha vida como comunicador aqui no estado e fora dele. Certo? É um prazer compartilhar com todos um pouco do meu conhecimento. E assim como os demais colegas, eu também sou um grande estudioso de muitas religiões, apaixonado, inclusive, por algumas em especial, principalmente pela convivência com grandes mestres, como é o caso do professor Simões, que é o meu mentor, e do professor Ronaldo Manassés e demais. Ao nosso pai Mineirão também, grande homem. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar muito, vai compartilhar muita experiência, vai ter muita coisa boa para a gente aprender. Uma boa noite. Muito bem. Então, para finalizar essa parte de apresentações, eu sou o Manassés, Ronaldo Manassés, sou professor lá na universidade e há 3 anos me encontrei com o sagrado. Há 3 anos sou candomblessista e eu sempre digo que o melhor de mim é a minha fé. Então, por isso, então, a gente pensar de uma forma diferente, assim como a Janete disse, sou espiritualista, eu também sou espiritualista. Sou uma pessoa que tem muita empatia pelo outro e, sobretudo, a partir da minha fé, a partir do meu sagrado, que é, hoje, o melhor da minha vida. E aí a gente vai passar, então, agora, para o nosso momento bate-papo, não é? Nós dividimos aqui, fizemos um roteiro para a gente começar o nosso diálogo, né? E à medida que eu abrir a tela maior aqui, essa pessoa vai fazer a sua apresentação a partir da sua experiência de fé, e aí aos nossos internautas, que já tem muita gente dando tchauzinho aqui, dando boa noite, gente de bem distante, viu? Que está dando tchau aí para o pai, o Mineirão, tem muita gente. Depois eu vou falando aos poucos aqui. À medida que vocês queiram fazer alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, que eu estou aqui com a canetinha para anotar e depois direcionar para qualquer um dos nossos convidados as perguntas, tá bom? Então a gente vai começar agora com a segunda parte, que são as apresentações do ponto de vista da experiência de fé de cada um. A gente vai começar, então, com a nossa belíssima sacerdotisa Wicana Samara. Bom, boa noite de novo, né? Dentro
do nosso roteirinho, a gente tem algumas perguntas. Eu vou procurar respondê-las da forma mais clara possível, mais rápida, para ser bem sucinta, né? Para não ficar enrolando muito. Bom, a fé, né? O que é a fé para a gente? Para mim, a fé, ela é você acreditar em alguém, né? Você ter algo ou alguém em quem você vai se agarrar, você vai se segurar, em quem você vai pedir forças, pegar forças para chorar, para sorrir, para você passar por qualquer obstáculo que você esteja passando, né? A fé é você crer em alguém ou em que você achar, né, o seu coração achar que deve. Dentro da Wicca, ter fé é um pouco difícil para mim falar isso, porque eu acho que a fé dentro da Wicca se resume em liberdade, né? Se vocês forem pesquisar dentro dos nossos dogmas, das nossas liturgias, digamos assim, o wicano, ele pode ter fé em diversas formas, né? E ele também pode não ter fé em nada, e mesmo assim, ele ter a sua religião, ele ter a sua crença, ele ter o seu caminho religioso, né? Ter fé dentro da minha religião, eu acho que é isso, é ser livre, para você poder fazer, para você poder falar, para você poder crer em que você quiser, em quem você quiser, desde que não prejudique ninguém. Aqui a gente colocou, né, para a gente contar algo marcante relacionado à nossa fé, algo que marcou a nossa vida. Eu acredito que, para mim, está muito relacionado ao nascimento das minhas filhas, né? Dentro da Wicca, né? A Wicca é uma religião pagã, então a gente tem vários deuses, várias deusas, várias divindades. Eu me apego muito às deusas mães, às deusas que geram vida, às deusas que regem a maternidade. Então eu acho que as minhas gestações, as duas, têm muito a ver com a minha fé, e eu acho que isso foi o que mais me marcou assim, durante todo o meu caminho dentro do paganismo, dentro da Wicca. Eu acho que nesse período que a gente está vivendo agora, a importância de você ter uma religião, de você ter fé em alguma coisa, é imensurável, sabe? Dentro da Wicca, eu acredito que ter fé nesse momento é acreditar que as coisas não estão acontecendo por acaso, é entender de que a deusa, né, a nossa divindade maior, ela é feminina, ela é uma energia feminina. Então, é que a deusa ela está apenas respondendo a tudo que foi mandado para ela durante todo esse caminho, durante todos esses anos. Então, é a gente entender, é a gente aceitar, é a gente respeitar que a natureza está apenas, de uma certa forma, devolvendo o que a gente mandou para ela. Mas também é ter a promessa de que é um ciclo que sempre recomeça, né? Não são só coisas ruins. Então, é crer também em dias melhores, é crer também que logo vai passar e que a gente vai poder de novo se abraçar. Acho que Muito bem. Deixa eu voltar aqui a tela, né, para todo mundo. Antes da gente passar para o nosso segundo convidado, eu cometi uma gafe imensa. Aí eu tenho que me
redimir da gafe, né? Porque a primeira parte nós fizemos as apresentações, e aí pensa... Apenas, né? Apenas o sacerdote que eu trago, que eu convido, que não à toa é meu pai de santo, eu esqueço de apresentá-lo. Vamos lá, né? É assim mesmo. É a primeira vez fazendo uma live, a gente vai aprendendo fazendo. Meu pai, o senhor pode se apresentar e depois a gente vai passar a palavra para o segundo convidado, tá? Tá bom, meu filho. Gente, acontece, meu filho. Não tem problema nenhum, não. A gente está aí junto sempre. O Dobadá, boa noite, senhoras e senhores. Agradecendo a Maú, aos Voduns, aos Encantados, às nossas entidades todas por esse grande momento, por esse merecimento de podermos estar aqui juntos, compartilhando de uma live onde o assunto é muito importante, que é fé, né? Então, a gente vai procurar passar dentro daquilo que cada um sente, o que é fé. Eu lhe parabenizo e lhe agradeço, meu filho, mas lhe agradeço professor Manassés, professor doutor Manassés, que tem elevado, se preocupado e elevado cada vez mais as comunidades, a religião de matriz africana. Eu peço em Delueme a bênção do meu pai Carlinhos e de todo o povo tradicional de matriz africana. E cumprimento esses brilhantes irmãos que estão aí, professor Simões, pastor Amilson, Janete, e a nossa querida aqui, que eu ainda não gravei o nome. É a Samara, pai. Samara, viu, gente? Samara. Porque sei que vocês são pessoas de fé. Então, eu estou aqui para compartilhar e pedir a Maú que dê muitos anos de vida e saúde a todos. Axé, muito bem. Redimido da gafe, então a gente passa agora para o nosso segundo convidado. Pelo nosso roteiro aqui, professor Luizel Simões, pode falar. Muito boa noite novamente. Cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, agradecer ao professor Ronaldo Manassés pelo convite, Deloeme Pai o Mineirão, Deloeme Pai Carlinhos, e Deloeme dos mais velhos que nos acompanham, e Deloeme dos mais novos e dos meus iguais. Sou praticante do candomblé. Fui chamado para o candomblé de uma maneira que nem eu compreendi naquele momento. E, com o tempo, por conta das casas que frequentamos, a Umbanda também nos acolheu. A casa que eu nasci para o candomblé, a prática sempre foi muito mais da Sagrada Umbanda. E para a casa que eu fui em seguida, também mais a Umbanda praticada. Então, a prática da minha vida como fé tem sido muito mais na Umbanda, desde o momento que eu nasci para as religiões afromatriciais. A prática minha de busca de conhecimento, por conta de ter sido chamado a essa manifestação de fé que vem lá da África com a diáspora, tem sido uma dedicação constante para conhecer o candomblé e as suas nuances. Sobretudo para não perder ou não criar uma confusão naquilo que eu entendi até a minha idade de pouco mais ali, um pouco menos de 40 anos, um pouco mais de 30, quando fui chamado para servir ao candomblé e que até o momento é o que nós temos tentado fazer dentro das nossas limitações. Então, eu era cristão, eu era praticante do cristianismo e integrante da doutrina da igreja naquela época, a última
doutrina adventista do sétimo dia. E hoje estamos aqui para falar dos vários jeitos de fé. Jeito, a forma como eu externo algo, a forma como eu deixo com que alguém enxergue o meu erro. Aquilo que eu acredito sem precisar de alguma comprovação, inclusive científica. Eu não vejo, eu não sei, eu não toco, mas eu sinto. Aquilo me move, aquilo me transforma, aquilo pega o determinado momento o coração da gente, e quem nos ouve sabe disso, e parece que esmaga, seja por sentimento de amor, ou seja por sentimento do próprio medo, que é um sinônimo ali. Por quê? O medo, ele vai acompanhar muitas das teses de igrejas e de outras manifestações de fé, principalmente o cristianismo. Ora, se eu errar aqui, eu fiquei ali. Se eu estou doente, é porque eu estou pagando o que eu pedi. Então, há várias teses que movem esta nossa capacidade humana de nos entregarmos ao que nós não conhecemos. O candomblé tem como maravilha, assim que nós podemos dizer, a capacidade que nos é dada como mortais de repente, em um momento de ritual, podermos estar aos pés da própria energia do Deus que move o universo. Isso é muito, muito, muito indescritível. E eu me permito dizer isso, com tudo que eu pude alcançar, seja teórico e prático, o quanto é indescritível poder abraçar um vodum, um orixá, um inquice. São as nomenclaturas dadas às nossas divindades dentro das nações do candomblé que eu procurei conhecer. Existem outras também, mas essa é o que mais se tem como leitura para podermos alcançar. Experiência nossa como fé. Eu sou um milagre em muitas coisas da vida. Eu me permito dizer isso. Agora, dentro desta manifestação de fé, hoje, que eu vivo, principalmente a Umbanda, que eu me adotou, entidades me convidaram, eu estou na condição de padrinho de algumas divindades, alguns mentores espirituais que eu não consigo já nem enumerar. E outros convites tantos. Estamos em um momento em que temos uma pausa forçada pelo destino no nosso caminhar de fé, mas isso não tira aquilo que eu já me encontrou. Há 3 anos atrás, dia 9 de maio de 2017, eu fui acometido de um AVC que não encontramos explicação do ponto de vista físico, porque eu fiz todos os acompanhamentos a posteriori, inclusive pelo Hospital Sara, com 2 retornos e com muitos exames. Não houve um diagnóstico preciso, mas o que eu posso compartilhar com vocês é que eu experimentei o milagre a partir do momento que eu me recordo que isso é muito da tua capacidade humana de acreditar. Eu não me entreguei, mas eu me recordo no primeiro contato que fiz com o pai Mineirão, que ele me disse: meu filho, eu já sabia, já acendi aqui uma vela para você. Um outro pai lá no Oiapoque, que esteve conosco, que esteve ao nosso lado, que é praticante, sacerdote do Terecô do Codó do Maranhão, pai Benedito.
Este, inclusive, avisou muito antes a filha dele que eu sou padrinho de coroa, que me preparasse, porque ele já tinha feito, bem antes de eu ser acometido, todo o ritual de proteção. Depois, nas minhas afilhadas, de cabeça com alguma entidade que carregue todo um trabalho de energia que vem para fazer aquela cura não só espiritual, mas também física. Se hoje eu ouvi do médico do Sara Khrushchev, o tamanho da lesão do seu cérebro não era para o senhor não era para o senhor estar a falar, não era para o senhor o controle das suas fisiológicas. E hoje eu estou aqui para testemunhar o ensino da fé. E quero convidar você para continuar a manifestá-la, para continuar a revisitar a sua fé. Não interessa qual seja o seu fé. Acredite, porque acima de tudo que a nossa vã conversão humana entende, existem energias, existe um Deus supremo, e depois da parte de muitas manifestações possíveis que habitam em nós, para que a gente possa ser pessoas melhores, humanos melhores e, sobretudo, acreditar que deste plano ainda poderemos ser melhor ainda. Acreditem, a fé move em montanhas, inclusive aquelas que estão dentro de você e que você, de repente, não sabe como transpor. Muito obrigado e a gente se encontra. Muito bem, agradecer ao professor Simões, que já deu a sua palavrinha, né? A nossa querida Samara também. E agradecer a muita gente que está mandando recado. Vocês estão vendo que eu estou colocando aí aos pouquinhos os comentários que vão surgindo na tela. Tem, assim, pessoas muito famosas nessa live, que vocês veem que os comentários são muito direcionados, né? Mas a gente vai aqui também remando pelas beiradas, querendo conquistar um pouquinho da fama, né, meu pai? A benção, meu pai Carlinhos, que está lá em Salvador, está dizendo que toda a rota, o Careleuí está lá acompanhando. A Tânia, que está em João Pessoa, Fúvia, que está aqui em Belém, amiga, linda, maravilhosa, obrigado, viu? Essa que está aí na tela, olha só como ela é linda. Dando um tchauzinho pra gente, e aí eu vou passar a palavra agora para o nosso outro convidada, na verdade, né? Que é a queridíssima Janete. E aí eu vou colocando mais uns comentários que vão surgindo aí na live, para vocês verem quem que está com a gente. Então vamos lá, boa noite a todos. Eu me chamo Janete. Eu costumo dizer que eu estou espírita, né? Porque eu sou espiritualista. Vou apresentar a retrospectiva, como bem fez aí o Simões, né? Eu nasci no lar católico, eu vim de pais católicos, eu construí a minha fé lá na Igreja Católica, eu aprendi a ter fé lá na Igreja Católica. Meus pais vieram de uma formação religiosa evangélica. Minha mãe optou por sair da igreja evangélica e frequentar o catolicismo, e meu pai seguiu e construíram a nossa família na igreja católica, né? Então, toda a minha formação de fé inicial e tudo que eu trago de crença num sobrenatural, né, foi construído lá na igreja católica. Mas eu sempre tive algumas curiosidades por conta de que na família da minha mãe existiu uma linha espiritualista que até hoje a gente não sabe exatamente qual foi, porque a família não fala muito sobre isso, né? E perdi minha avó materna, e a partir do momento em que eu perdi minha avó materna, começaram alguns conflitos na minha vida espiritual, né? Eu comecei a ter algumas manifestações mediúnicas, e lá na Igreja Católica, onde eu estava, um abraço, Adriana, Raquel, olha que legal, né? Lá na Igreja Católica,
onde eu estava, eu não conseguia receber algumas respostas sobre essas manifestações, né? E eu tinha uma responsabilidade dentro da igreja, eu fiz todos os sacramentos até aí a crisma, estava na equipe de canto, de liturgia, né? E começaram, Aline, um abraço, né? E começaram alguns conflitos com relação a essas expressões mediúnicas, né? Percebi que eu já não me encaixava mais naquele ambiente e comecei a conhecer o Espiritismo através de uma grande amiga, que eu sempre agradeço, a Aline Bentes, né? Olha, Yasmin querida, um abraço ali, Yasmin, Alice, né? A Aline Bentes, ela emprestou para minha mãe as 5 obras do Espiritismo, e eu encontrei essas obras aqui em casa, e a partir de então, essas manifestações mediúnicas, elas aumentaram, né? Participei aí dos grupos da Igreja Evangélica, conheci o Manassés no EJC, né, Encontro de Jovens com Cristo, um grande momento também da nossa vida, um momento gostoso em que nós fizemos grandes amizades, né, Manassés? Né? E que também nós aprendemos muito sobre o amor, aprendemos muito sobre a fé, aprendemos muito sobre ser companheiro, né? Então Deus nos colocou nesse caminho juntos para que a gente conseguisse crescer, e hoje a gente está aqui fazendo essa live, e eu fico muito feliz que a gente possa hoje falar disso, né? Então, eu conheci o Espiritismo através da Aline Bentes, em seguida eu conheci, através de um amigo em Belém, o Tambor de Mina, né? E foi a partir daí que eu comecei a ficar encantada com as religiões de matriz africana. Conheci a Wicca pela Samara e pelo Auridan, que está aí na live também, né? Meu mestre de Reiki, né? Então, conheci a Wicca através deles e pouco ainda, espero conhecer mais, né? E escolhi estar hoje no Espiritismo. Hoje eu frequento o Grupo Espírita Missionários da Luz, ele fica aqui na Rua do Sambódromo, aqui no Zerão, eu acho que é Zerão. Então, eu estou lá no Missionários da Luz. Eu e meu marido, escolhemos construir a nossa fé nesse momento e construir a fé da nossa filha lá na doutrina espírita, né? Então, começando aí o que é ter fé para você, eu acredito que ter fé é isso, né? É crer no sobrenatural, é crer na justiça divina, é crer que existe uma energia universal que rege a nossa vida, que conduz a nossa vida, que faz com que a gente não se perca, né, no meio de tantas dificuldades que a gente encontra aí no dia a dia. Ter fé na minha religião, uma das coisas que eu particularmente gosto mais no Espiritismo, é essa fé raciocinada, é a fé que faz a gente pensar, é a fé que nos faz perguntas, é a fé que nos questiona todo o tempo se a gente está no caminho certo, é a fé que reúne religião, ciência e filosofia, e que faz com que essa tríade aí construa na gente a busca por mais, a busca por mais estudos, a busca por diversos caminhos que nos faz feliz, tá? Então, hoje eu estou kardecista, eu sigo aí as 5 obras de Allan Kardec, porém, eu frequento o candomblé, eu frequento a Umbanda, eu frequento a Igreja Católica, né? A minha vela está lá acesa para os meus santos sempre. O Espiritismo, ele não pratica esse tipo de ritual, é uma religião sem ritualísticas, mas eu gosto do ritual, e esse ritual da Igreja Católica, que é também um ritual muito comum no candomblé, na Umbanda, no Tambor de Mina, né? Ele permanece na minha vida, então as pessoas às vezes acham um pouco estranho, mas a Janete é espírita, mas está acendendo vela para santo, exatamente. A Janete é espírita e está acendendo vela para santo, tem umas bruxas lá no altar, viu, Samara? Então a Janete, ela é um ser espiritualista, ela acredita nas manifestações espirituais, ela acredita nas nossas divindades, ela acredita nesses nossos irmãos que nos auxiliam, tá? E pratica essa transformação moral através do amor e da caridade, né, que é sempre o meu grande alvo. Estar aprendendo a amar, estar aprendendo a ser caridosa e empática com o meu irmão,
que muitas vezes não conseguiu ainda encontrar um caminho, tá? Uma experiência espiritual marcante, eu acredito que quando eu consegui desmistificar as religiões espiritualistas, eu acredito que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, porque eu pude conhecer a partir de uma outra perspectiva muitas doutrinas lindas, que se eu fosse continuar com a minha venda, né, a minha venda de criação, e muito entendível, porque os meus pais tiveram criações com vendas, né, então entendo completamente, mas se eu não tivesse tido a oportunidade de tirar a venda dos meus olhos e enxergar além do que eu conhecia, além do meu muro, eu não teria hoje essa experiência de fé que eu tenho. Eu ainda estaria restrita, né, ao que eu fui criada. Então, a melhor experiência de fé que eu tive foi quando eu pude desmistificar e conhecer. E ela continua sendo a minha experiência de fé, porque existem inúmeras doutrinas, religiões, enfim, inúmeras manifestações que eu ainda não conheço, né? E pretendo conhecer, a Andréia colocou aí, né? Quero ver o casamento com todas as bênçãos, exatamente. Olha, eu já disse para a Samara que eu preciso de uma bênção Wicca, porque é a minha cara, né? Eu já disse para o pai, o Mineirão, que não tem como, ele precisa estar no meu casamento, me dando uma bênção. Eu falei com o Manassés isso também, né? Enfim, sabe que espírita não tem ritual de casamento, né? Espírita casa ali no cartório, mas isso aí não dá, não. Espiritualista gosta de ritual, né? E eu gosto de ritual, né? Então, vai ser um casamento bem múltiplo, se ele acontecer, né? Vai acontecer. E fé na pandemia. É um momento tão complicado, é um momento tão difícil, que eu acho que se eu não tivesse a certeza de um Deus justo, de um Deus consolador, de um Deus bom, de um Deus que não ia me permitir sofrer à toa, de um Deus que conhece os caminhos por onde eu devo percorrer, de um Deus que me entregou uma missão, e essa missão eu estou cumprindo aqui nessa terra, nesse momento, com essa família, com esses amigos, né, com esse círculo. Se eu não tivesse essa certeza de que esse Deus justo e bom e consolador existia, eu acho que eu já tinha enlouquecido. Porque cada vez que a gente assiste televisão, eu assisto muito pouco televisão, mas cada vez que a gente assiste a televisão, cada vez que a gente abre o WhatsApp, cada vez que a gente abre uma rede social, a gente vê um amigo que perdeu alguém, a gente vê alguém da nossa família, né, que a gente acabou perdendo. Isso é muito doloroso, né? Como a Samara falou, e eu achei fantástico, né? A gente precisa acreditar, esse jeito da gente acreditar que as coisas não acontecem à toa, que as coisas são reflexos de muitas manifestações que a gente já fez aí, de desigualdade, de egoísmo, de destruição, e que também a gente acredita que vai passar, porque vai passar, né? E acredita que isso não demore tanto, faz com que a gente fique em pé, uns dias bem, outros dias menos, né? Com mais conflitos, mas a crença num Deus justo e bom me faz acreditar que a pandemia ela tem um motivo, me faz acreditar que essas experiências que a gente tem vivido de empatia e de solidariedade, elas vão fazer a gente crescer, e que logo mais a gente vai ver um mundo melhor para nós, melhor para as nossas crianças. O Espiritismo acredita que esse é um momento de transição dos nossos mundos, né? Saindo do nosso mundo de provas e expiações, que era um mundo de mais sofrimento, de mais maldade, né? Passando para um mundo de regeneração, que é um mundo de pessoas melhores, de mais empatia, de mais felicidade. Então, é isso que eu creio, né? Que a gente vai transformando esse mundo para as nossas crianças que virão. Muito bom. Muito bem. Tem muito comentário aqui, eu estou colocando aos pouquinhos, e aí eu, conversando aqui em off com o pastor Amisson, quem está assistindo aí, que quiser compartilhar, que acha que deve compartilhar, então leva o dedinho lá para o cantinho direito da sua tela e compartilha para outras pessoas também assistirem, porque está muito interessante. Sou suspeito para falar, né? Porque eu amo todas essas pessoas que estão aqui na telinha de vocês. Então, tá maravilhoso, muito bom mesmo.
Aí, eita, olha só que coisa maravilhosa. Esse comentário que eu vou colocar aqui, antes de passar para o Amisson, porque ele está vindo de Além-Mar. Bem ali do outro lado do Atlântico. Beijo, meu amor, Isabel, tá lá em Coimbra e tá conseguindo nos assistir. Beijo, maravilhosa. E aí eu vou passar então para o pastor Amisson poder fazer as suas considerações. Vamos lá, pastor. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês que estão neste momento acompanhando a nossa live. Nós estamos aqui hoje para falar das várias formas de fé. E eu quero compartilhar com vocês a minha, que é a fé cristã. Eu gostaria de compartilhar com vocês que eu levei 20 tiros, que eu era traficante, que eu assassinei, ou várias outras coisas que vocês estão acostumados a ouvir. Mas, não. Eu fui apresentado ao evangelho muito cedo. Toda a minha família era evangélica, com exceção da minha bisavó, que era católica, que era curandeira, e que me deixou um tanto curioso com muitas coisas que ela fazia e que funcionavam. E mergulhei, ou fui forçado a primeiro momento a participar da religião evangélica desde criança, tendo aí um período afastado entre 12 anos até os meus 18, quando finalmente regressei à religião. E é claro que, embora a gente faça parte, embora a gente sempre converse, há pessoas que ainda têm essa dúvida, mas o que significa a fé para você? Eu vou dizer para vocês, querido, que a fé, na minha concepção, de tudo aquilo que eu já estudei, de tudo aquilo que eu já vivenciei enquanto pastor, pastoreei durante 5 anos, sou consagrado e ordenado pelo Conselho das Igrejas Batistas Nacional de Paragominas, com regresso a Macapá em 2010, tendo passagens aí pelas igrejas Assembleia de Deus, a Pioneira e Assembleia de Deus de Missões, tá? E a fé, para mim, queridos, ela é a adesão de forma incondicional, tá? É a adesão de forma incondicional a Cristo, inclusive com um critério de verificação pela confiança absoluta nele. Ou seja, todas as coisas das quais eu faço é como se eu tivesse Cristo como meu conselheiro maior. Eu sempre peço orientação a ele, eu sempre peço que ele me mostre o caminho, eu sempre peço que ele me diga se eu estou no caminho correto, se está bem direcionado. E quando as coisas dão errado, é claro que a minha natureza humana me obriga a murmurar, me obriga a dizer que eu não deveria ter feito aquilo, mas a minha fé grita dentro de mim que se não deu certo, é porque Deus ou está me livrando, ou está me capacitando para voltar com estratégias melhores e voltar ainda mais forte para o campo de batalha. Então, eu acredito que é esse pensamento que baliza a maioria dos cristãos. É essa adesão incondicional em acreditar em Cristo e balizar a sua vida a partir dos mandamentos, dos ensinamentos de Cristo Jesus. Tá certo? Agora, quanto à fé na minha religião, eu respondo para vocês que é acreditar essencialmente em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas. É através dele que você consegue abrir um portal e assim atravessar uma ponte estreita e chegar até a presença de Deus. É claro que, como bem disse o professor Simões, em uma de suas falas, existem muitos pesos ainda dentro dessa concepção que acaba afastando as pessoas de permanecerem nesta fé. Porque ao invés de encontrarem um refúgio, um abrigo, acabam se sentindo obrigadas a carregarem fardos ainda maiores. E não é essa a intenção do evangelho verdadeiro. Não é essa a intenção do Cristo Salvador, do Cristo transformador. Agora, como experiência pessoal de religião, diferente da concepção que tem outras pessoas que fazem parte do convívio evangélico, eu digo para vocês que o maior milagre, eu digo para vocês que a maior experiência que eu já compartilhei, que eu vivenciei, foi exatamente a transformação. Eu sempre converso muito com o professor Simões da minha evolução enquanto ser humano, a partir do momento em que eu me permitir viver a verdadeira experiência do Evangelho de Cristo Jesus.
Precisei sair de Macapá, viver em outro estado e passar uma longa jornada por lá para receber novos ensinamentos, para fazer uma limpeza naquilo que eu considerava ser certo, quando, na verdade, me transformava em uma das piores pessoas, pode-se dizer assim, dentro do meio evangélico. Então, a minha maior experiência, gente, enquanto cristão, foi a transformação da minha vida. Foi passar a ter empatia, como uma das nossas colegas na live mencionou também em uma das suas falas, foi conseguir enxergar a fé do outro como sendo algo construtivo, algo benéfico. E eu gostaria até de compartilhar com vocês algo que o professor Simões também falou lá pela metade da sua fala, que encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 22, que diz o seguinte: então tenham fé em Deus, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tiverem fé, vocês poderão mover este monte. Vocês poderão dizer a ele: levanta-te e lança-te ao mar. E se vocês não duvidarem, isso irá acontecer na vida de vocês. Eu acredito que uma das maiores manifestações de fé que se possa ter é exatamente a transformação de vidas, a transformação do conceito comum que todos nós temos enquanto cristãos. Eu preciso abraçar a fé de todos e apoiá-los, inclusive, injetando neles boas energias, não os atacando, mas vivenciando com eles as boas e as más experiências, abraçando, acolhendo e sendo, acima de tudo, empático, porque você será capaz de olhar para essas outras pessoas e compreender que elas também precisam, tanto quanto você, exercitar a fé, viver a fé, e por que não dizer ser a fé, tá certo? Trazendo um pouco mais para o âmbito científico, já existem estudos, e inclusive o William, se eu não estiver enganado, o nome dele é William Osler, ele é canadense, ele foi o grande ícone da medicina moderna lá pelos anos de 1910, e ele, em um de seus artigos, ele enalteceu a fé das pessoas como uma grande ponte para atravessar as dificuldades. E, agora sim, pegando o gancho no que eu acabei de dizer para vocês, respondendo o que é a fé para mim dentro desta pandemia. Ora, veja bem, já existem médicos em todo o país, inclusive no Rio de Janeiro, em hospitais conceituados, como é o caso do Albert Einstein, que médicos, em primeiro lugar, já estão adotando a sentar-se com os seus pacientes e indagá-los a respeito da sua fé. Tá, mas por que isso, pastor Hamilton? Porque já está comprovado, queridos, através de muitos estudos, que a fé, ela ajuda as pessoas a atravessarem momentos difíceis, momentos que para elas julgam como sendo impossíveis, mas quando você está seguro a algo, quando você acredita em algo, você consegue, então, atravessar esse momento com mais alegria. Estudos apontam ainda que as pessoas que têm qualquer fé e acreditam piamente nesta fé, elas passam por tratamentos com uma facilidade maior e com maior alegria e entusiasmo, porque você acredita que naquele momento de dor, naquele momento de aflição, existe uma mão soberana, existe alguém que olha por você, que mesmo sendo de uma grandeza infinita, ele estende as mãos sobre você e ele diz: você não está sozinho, você não vai passar por isso sozinho, mas você precisa fazer a sua parte, que é o possível, e eu farei o impossível por você. Então, nesse momento, queridos, de tantos transtornos, esse momento de tantos questionamentos, onde eu tenho certeza que dentro da nossa live, muitos já vivenciaram essa experiência. Eu, inclusive, tenho uma experiência pessoal dentro dessa pandemia, eu fui acometido de Covid, estou com um pouco de dificuldade ainda em manter a respiração normal, e eu me agarrei muito a Deus. Houve momentos em que a gente quer entrar em pânico, a nossa mente nos engana, a gente perde o sono, a gente fica aflito, a gente fica angustiado, nós olhamos para todos os lados e as notícias são de que pessoas estão morrendo e que provavelmente a próxima porta a ser batida pela morte é a sua. É aí que entra a fé. Você confia que mesmo estando atravessando este momento, Deus está no controle de toda a situação. E finalizando a minha palavra com vocês, eu gostaria de deixar só mais um versículo bíblico que, aliás, já balizou a minha vida em muitos momentos. É um versículo que eu amo apaixonadamente,
que encontra-se, se você quiser guardar depois para a sua meditação, encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1 que diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podem ser vistas. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Portanto, queridos, independente do momento, independente da situação, abrace com mais afinco a sua fé e acredite, esse é um momento temporal, é um momento para provar a nossa melhor maneira, a nossa melhor forma como seres humanos, tá certo? É o momento de refletirmos, é a oportunidade de nos tornarmos seres humanos melhores. A doença, a pandemia, até mesmo estar próximo da morte, ela não vem para acabar ou para destruir as nossas vidas. Ela vem para que tenhamos a oportunidade de refletirmos que tipo de seres humanos nós estamos sendo agora e se podemos ser melhores. E mais, nunca estar satisfeitos com o que nós somos, mas buscarmos melhorar sempre. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, gente. Menino, é um negócio assim fandástico, né? Quando a gente ouve as pessoas falarem de forma tão segura, é um alento aos nossos corações. Eu tenho certeza que todo mundo está amando esses relatos. Tá caindo aí, tá oscilando a internet, então isso também vai dificultar um pouquinho. Eu vou passar agora a palavra para o meu amor maravilhoso, meu pai, a sua bênção. É este homem lindo que vai falar com vocês neste momento. Ô, filho, obrigado. Pois é, minha gente, continuando um pouquinho, né, terminando a minha apresentação, meu nome de cidadão é Rosenildo Silva Ribeiro, estou na religião de matriz africana desde criança, e a gente vem falar de fé, né? E eu vou falar, porque eu sou exemplo de fé sempre. Eu sou do Maranhão, né? Precisamente do interior do Maranhão. Entrei na religião muito criança, aos 9 anos de idade, e entrei no Tambor de Mina. Aos 21 anos, eu me encontrei no candomblé, e hoje em dia, atualmente, e acredito que até os fins dos meus dias, eu vou levantar o mais alto e hastear o mais alto que puder a bandeira do Tambor de Mina e do candomblé, porque ambos são presença viva, são o ar que eu respiro, o sangue que corre em minhas veias. E eu sou filho de pai Carlinhos, eu sou filho do Rumpani Careleu Ique, neto do Rumpani Cocunda de Ayá, e tenho o privilégio de pertencer à grande família Jeje Savalu. Meu pai Carlinhos, meu pai Chico, estou vendo aqui que vocês estão presentes. Meu Deus, que alegria que a gente fica sem até saber o que dizer, as palavras fogem de tamanha emoção. Eu confesso para vocês que as mãos estão bem geladas, viu? Mas, gente, a gente vem aqui falar de fé, né? E nós espiritualistas, nós candomblecistas, nós de comunidades tradicionais de matriz africana, nós vivemos a fé constantemente. Todos os dias a gente vive isso. Mas nesse momento, que eu vou lá direto no momento de pandemia, nós temos tido bênçãos diariamente. Eu digo que a cada minuto a gente fica feliz, porque os voduns são presentes em nossas vidas, nós cremos neles, cremos em Maú, que Maú é Deus na nossa religião, nas nossas águas, né? A gente sabe que existe um ser que criou esse universo, e nós temos as nossas divindades, que são os nossos voduns, os quais nós temos o privilégio de poder entrarmos em transe com eles, que vem nos dar a devida orientação. E temos também os nossos encantados, os nossos pretos velhos, que se manifestam para quê? Para nos dar orientação, ajudar a curar pessoas. Como eu disse para vocês há pouco, nós temos tido
assim, muitas bênçãos, graças alcançadas, porque eu recentemente, um irmão meu biológico, meu irmão caçula, e muitas pessoas, muitos filhos, viu, da nossa comunidade, nossas comunidades que foram acometidos do coronavírus estão bons, gente, estão curados. Nós não perdemos ninguém de dentro da família religiosa. Isso aí, vocês sabem por quê? Por causa da fé que nós temos. A nossa fé, ela é inabalável. Eu digo, eu sou exemplo de fé viva, viu? Alcançamos recentemente a graça da cura do meu irmão, do Nilson, do Nilcinho, a cura de outros membros, Fábio, Flávio, Manjurema, Gleidson, Oyama Sobê, e assim muitos outros que eu não gosto nem de citar nomes para não cometer, né, o erro de esquecer alguns, porque muitos, graças a Maú, conseguiram. E a Zansu, que é o Deus da saúde. Gente, o que a gente pode querer mais do que isso? Agradecermos todos os dias e todos os momentos. Isso é fé, porque no momento que a gente baixa uma oferenda, que a gente arreia uma oferenda para um vodum, a gente arreia com fé. Eu sempre falo para as pessoas que fé é um sentimento muito forte. Fé não é você dizer, eu tenho fé, da boca para fora. E no momento que você passa uma dificuldade, aquela fé rapidinho desaparece. Não, fé é tudo isso. Agora, aqui eu vou citar também uma das passagens da minha vida, e todos os que me conhecem sabem, foi a cura de um neto, que hoje tem 13 anos, o Igor. Com 28 dias, ele foi acometido de um problema de saúde gravíssimo no pulmão. Com 28 dias de vida, ele foi entubado, ele foi para a UTI, foi entubado, e todos os dias, às 10 horas da manhã, eu ia ao hospital e como a gente diz, né, como diz a Janete, eu também, Janete, sou espiritualista, porque como eu venho do tambor de Minas, aquela coisa, eu ia benzer meu neto. E todos os dias eu conseguia entrar na UTI por causa da influência de amizade que nós temos. Eu conseguia entrar, me arrumava todinho, ia benzê-lo ou dar um passe, como os espíritas dizem. E, para surpresa maior, com 10 dias que ele estava entubado, a médica chegou no leito e ele estava brincando, tirou todos os tubos e estava respirando normal. São bênçãos, gente. Graças, sabe o que é isso? Fé. Porque eu tive fé, eu acreditei que ele ia ficar curado. E assim, como eu disse, nós que somos sacerdotes de comunidades tradicionais de matriz africana, a gente vive fazendo ebó para a saúde das pessoas. E a gente fica numa felicidade que não tem como descrever quando você faz um ebó para a saúde de um ser humano, independente dele ser de candomblé ou não, e a pessoa vem, ou a família vem, olha, ele está bem ou ela está bem. Então, não tem como descrever. A fé, ela tem que ser mostrada. Então, nós somos praticantes de fé. Eu sou praticante de fé constantemente. Tanto que todos os dias eu agradeço a Maú por ter acordado, por ter mais um dia. Obrigado, meu Deus, mais um dia com saúde. E agradecer. Nós precisamos agradecer sempre. Eu tenho que agradecer sempre, porque eu vivo sendo ouvido e atendido acima de tudo. Eu fiquei órfão, minha gente, com 7 anos de idade. Eu fiquei com 7 anos, um irmão com 5, e esse meu irmão, que hoje está com 55 anos, tinha somente 2 anos de idade. Nós perdemos nossa mãe. E nós, acreditando desde pequenos, né, que no próximo dia seria melhor. Estamos aqui até hoje. E essa grande bênção
que nós temos tido, e o meu irmão alcançou essa graça também. Então, ele alcançou e a família toda alcançou, porque nós somos uma família de fé, nós somos uma família que acreditamos, sim, que tudo pode mudar com a nossa fé, com o que você acredita. Agora, você tem que acreditar. Não adianta você dizer, eu tenho fé, como eu disse ainda há pouco, e essa fé da boca está fora. Não. Gente, a gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo. A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Você não pode se enganar. Principalmente no momento desse, que o ser humano, né, que a população mundial, o cidadão, o ser humano foi acometido desse mal, que é o mal porque nós estamos perdendo pessoas, mas, ao mesmo tempo, a natureza está se recuperando de muitos males que o ser humano fez para ela. As famílias agora, ou elas vão se amar, ou elas vão se odiar. Porque tem pais que estão rezando para acabar tudo para os filhos ir para a escola, porque ele não aguenta mais grito de menino com travessura. Outras famílias, os pais estão agora que estão conhecendo os filhos. Maridos conhecendo a esposa, realmente, as esposas conhecendo os maridos, não é? Vocês sabem que essa é a grande realidade, é a realidade do mundo, não é isso? Então, eu acredito que a gente tem, sim, de continuar firme na fé, acreditando que você pode, que você é um ser vivo, e o seu coração tem que ser bom, porque para você ter fé, você tem que ser uma pessoa boa, mas acreditar aquela fé que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E nesse momento, não é o momento de você discriminar religiões, classes sociais, orientação sexual de ninguém, cor, raça. É o momento de nós unirmos nossa fé para sairmos dessa maldição, para sairmos dessa avalanche, dessa carga de negatividades que tomou conta da humanidade. Só nos unindo, independente de nós sermos católicos, evangélicos, candomblecistas, umbandistas, tambor de mina, ou qualquer outra, espírita, né? Santo Daime, tem muitas outras, Xambá e tudo mais, entendeu? Nagô. O importante é nós acreditarmos que nós somos, sim, abençoados, termos fé, viu? E, acima de tudo, que é o que a maioria dos seres humanos não faz, é ter fé e ter gratidão, porque a maioria dos seres humanos esquecem disso, de agradecer. As pessoas, elas só se lembram de pedir. Eu aprendi muito com meu pai Carlinhos isso. Quando ele está fazendo nossas obrigações, ele diz para o Vodum, sempre ele está dizendo ao Vodum, que a gente tenha sempre, quando sair daquela obrigação, tenhamos sempre tudo a agradecer e nada a reclamar. Isso aí, pai, eu vou levar comigo para a vida toda. Então, gente, muito obrigado por essa oportunidade, professor Manassés, e muito obrigado à comunidade tradicional de matriz africana, a todo o nosso povo maravilhoso, viu? Eu tenho muito orgulho de ser candomblessista, eu tenho muito orgulho de ser filho de pai Carlinhos, viu? Eu tenho muito orgulho de ser filho do Rumpang Kareleuí e pertencer a essa família maravilhosa. Ao Anucacá, Vodum Pao, Nadeji, por essa oportunidade do Fono. Que a Ganga Otolu lhe abençoe, meu filho, e que Lissá abençoe a todos nós. Muito obrigado, minha gente. E agora, o que a gente faz, né?
desse discurso, depois de todos vocês falarem, aí vem o Pai Mineirão e faz assim. Deixou a audiência lá em cima, vocês estão vendo, né? Tanto de comentário que tá aparecendo aí. Gratidão, muita gratidão por esse momento, viu? A todos vocês, em especial meu pai. Não fiquem com ciúmes, mas eu tenho que agradecer em especial a ele, porque é um homem maravilhoso na minha vida, e na vida de todos os meus irmãos. A gente tem muito orgulho, muito orgulho. Eu tenho certeza que vocês estão tendo a noção do porquê que eu sempre digo que eu tenho muito orgulho do meu pai de santo. Ele é muito mais do que um sacerdote, ele é um ser humano muito especial. Inclusive, a partir dele, eu pude demonstrar às outras pessoas qual o real sentido da minha fé. A Janete comentou alguma coisinha aí de que a gente se conheceu em outros momentos, não é? Em Os tempos outros pregressos, carnavais, né, amigo? tempos pregressos e tudo mais. E aí, olha, a live já está com 1h05 e por bênção das boas energias, a live ainda não caiu. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou tentar ser rápido, tá? Porque caso caia, vocês já sabem, viu? Mas vejam só, que boas energias atraem boas energias, né? A gente está conseguindo falar um pouquinho mais de tempo. Então, a partir dele, eu consegui mostrar para o mundo o que foi esse meu encontro com a minha fé. Eu sempre digo que o melhor de mim hoje é o meu sagrado. É essa experiência que eu tenho de fé. Eu sempre fui um ser humano com muita fé, eu sempre fui um homem de muita fé. Entretanto, quis o Vodun, que na altura dos meus 38 anos de idade, vindo de muitas experiências religiosas, de catolicismo, de protestantismo, porque fui da Igreja Adventista, da Assembleia de Deus, da Batista, presbiteriana, e fui passeando como muitos aqui, né? Então, aos 38 anos, eu inventei de querer fazer o doutorado, e aí fui fazer o doutorado, claro, né? E no meio deste doutorado, eu tive um encontro com o sagrado. É uma experiência muito inusitada, porque a ciência, ela, em muitos momentos, ela se opõe ao sentido do que é a fé, desse inexplicável. Eu sempre digo que a fé, para mim, é a explicação que a ciência não consegue dar, porque a experiência que eu tive dentro de um terreiro de candomblé, as milhares de leituras que eu já tinha feito até aquela altura, quase terminando o doutorado, não davam conta de explicar o que eu tinha passado, o que eu tinha sentido, o que eu tinha vivido naqueles momentos, e que eu não conseguia explicar. Eu me perguntava o que é que está acontecendo e eu não tinha uma resposta plausível para o que estava acontecendo. E em meados de 2016, quando eu conheci o Pai Mineirão, àquela altura, pelo professor Simões, que foi encaminhado pelo Vodun e nos apresentou. Eu lembro muito bem o que ele disse assim: olha, ele me convidou para fazer um programa, Vozes do Axé, na rádio universitária, e disse assim, depois de uns 2 ou 3 programas, ele disse: olha, o nosso pai grande está em Macapá, e tu tens que conhecer esse homem, que ele é muito especial. Pois vamos lá conhecer. E aí nós marcamos uma noite para conversar com o pai, e nós começamos a conversar 9 da noite, saímos da casa do pai, eram 2 da madrugada. Imaginem o tanto de assunto que tinha, né? E eu disse pro Simões, foi amor à primeira vista, eu estou encantado com esse homem, porque tudo que eu estou lendo sobre antropologia da religião, ele fala a partir da experiência dele. Eu tenho que grudar nesse homem. E aí inventei de fazer uma visita na casa dele, ele deixou a casa aberta, disse: olha, eu não tenho casa aberta em Macapá, mas eu tenho casa em Santa Bárbara do Pará, e se você quiser, professor, era estranho, né, pai, falar assim, se você quiser, professor, a casa está aberta, você ir lá fazer a visita, fazer as suas pesquisas. A gente tinha algumas coisas para pesquisar dentro do terreiro, e ele prontamente abriu, e assim eu fui, junto com o Fábio, que ontem esteve aqui conosco, fazendo aí o chamamento para a live de hoje. Aí nós fomos. Estava acontecendo uma ritualística dentro da casa,
lá em Santa Bárbara. Inclusive, na oportunidade, tive a grata satisfação de conhecer quem hoje é meu avô, que também é um ser humano incrível, especial, daqueles assim que está em extinção, de fato. Ele, pai Carlinhos e pai Mineirão, é difícil a gente conseguir definir quem são esses seres humanos. Então, tive a satisfação de conhecê-lo naquele momento. Me apresentou, todo mundo me tratou muito bem. E eu estou pulando aqui, porque é muita coisa, né? Mas vamos lá. E aí o pai Mineirão perguntou, olha, professor, o senhor vai entrar numa ritualística e que é preciso usar uma roupa branca, que a gente chama de roupa de ração, que é essa aqui que eu tô hoje, ó. Claro, não exatamente essa, porque essa aqui é uma ração um pouquinho melhorada, que é para poder aparecer mais bonito na live para vocês, mas é uma bem mais simples, não que ela seja feia, mas ela é bem mais simples. A roupa do dia a dia do terreiro. Eu, prontamente, pode me dar a roupa, eu vou para lá assistir o ritual. E aí peguei meu caderninho de pesquisa, né, como bom pesquisador, uma canetinha na mão, fui para lá para o terreiro assistir, junto com o Fábio. E aí começaram os rituais, né? Eu não fiquei claro, porque existem ritualísticas dentro do candomblé que quem não é adepto do candomblé não pode assistir. O segredo da religião, né? Então, ele me explicou que eu não poderia assistir, tudo bem, eu fico daqui de onde eu estou, e a partir do momento que eu puder, eu vou para lá assistir. Eu me sentei perto de uma televisão, junto com o Fábio, ele me sentou ao meu lado, e aí começaram os toques de atabaque, e eu lembro do início do toque, e depois eu pedindo água para o Fábio, porque eu não estava me sentindo bem. E eu disse, não estou me sentindo bem, pede água para alguém aí, não deu tempo nem de tomar água. Porque o professor simplesmente apagou. Não sei nem para que mundo eu fui. E aí já acordei com algumas pessoas em meu redor me chamando e tal, e algumas pessoas que estavam perto nem sabiam o meu nome, só diziam como é que é o nome dele, professor, e foi aquela muvuca dentro do terreiro. E eu acordei, fui recobrando os sentidos com algumas pessoas dizendo, o professor bolou. E aí, dentro da religião, dentro do candomblé, essa expressão bolar é o momento que o vodum toma aquela pessoa. E como explicar isso para um doutorando em sociologia, que foi visitar a casa para fazer pesquisa de doutorado? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí, passou esse momento, o pai mandou recado, disse que eu poderia ir para lá, para próximo dos atabaques, para assistir o que já estava acontecendo, né? Já tinha passado aquela parte do segredo que eu não podia ver. E aí, minha gente, a queda foi mais ainda, porque não deu tempo nem de chegar direito lá perto de onde estavam tocando os atabaques, né? Eu já me acordei dentro do quarto de santo, um choro maravilhoso, sem entender absolutamente nada. E de lá para cá, são 3 anos de iniciado no candomblé. Sou filho de um rei maravilhoso, que eu digo sempre que, assim como o pai falou, é o ar que eu respiro, é tudo, é o meu pensamento, porque as experiências que eu fui adquirindo e construindo dentro desses 3 anos, dificilmente eu poderia encontrar uma palavra, um adjetivo para descrever a grandiosidade do que é para vocês. Então, a fé, para mim, é a possibilidade de ter 24 horas do dia, junto comigo, o meu sagrado. Isso, para mim, é ter fé. É ter uma resposta a tudo. Eu tive muitas provas. Eu digo sempre isso para o meu pai, com quem eu converso muito, que não é que eu duvide de alguma coisa, mas o ser humano, na sua essência, ele ainda precisa sempre de demonstrações do sobrenatural. E o sobrenatural não espera momento nem hora. Em muitas vezes do dia, nesse período aqui de confinamento, que nós estamos aí separados, e eu sou um filho que eu sou grudento, eu vou lá com meu pai, quando eu podia ir todo santo dia, dar um cheiro no gordinho, almoçar com ele, tomar café, todo dia eu ia lá com ele. E agora eu não posso ir. Então eu estou aqui do outro lado, né, pai? Vivendo literalmente em casa, trabalhando de casa, e em muitos momentos do dia eu sinto, eu vejo, eu percebo
eu tenho o alento do meu sagrado bem perto de mim. Então, isso não tem preço para mim, não tem nada no mundo que valha a experiência que eu construí, que eu tenho construído sempre com o meu sagrado. E é neste momento que a gente percebe, que a gente vê nas pessoas tanto sofrimento, tanta perda, como muitos já falaram aqui, a gente abre às vezes a timeline no Facebook e é muito luto, é muita dor, é muito sofrimento. Então, eu já tive a experiência do luto na minha família, dentro do candomblé, e eu digo para o meu pai que eu não saberia dizer como é que eu reagiria àquele momento se eu não tivesse essa fé. Claro que eu teria outra experiência, mas eu tenho a convicção de que no momento do meu luto, o meu sagrado me tomou nos braços e me ajudou a passar aquele momento de luto de uma forma muito, muito melhor. Então, ter a possibilidade de ter essa fé não tem preço, não tem preço. Então, esse momento que a gente está de isolamento, de confinamento, de distanciamento das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, o que tem me sustentado, assim como essas carinhas bonitas que vocês estão vendo aí, eu tenho certeza que é a fé. É aquilo que nos faz todo dia acordar, agradecer e pedir, inclusive por aquelas pessoas que nem estão próximo da gente, que a gente faz isso todo dia. Eu faço sempre isso. Às vezes eu termino de acender uma vela no meu altar e aí eu digo assim, olha, Janete, estou pedindo por nós. Ou então eu digo pro Juanzinho que está assistindo, olha, Juanzinho, eu estou pedindo por nós. Mando pro Simões, olha, Simões, eu estou pedindo por nós. Mando pro Ulisses, estou pedindo por nós. Mando para Isabel, que está lá do outro lado do Atlântico, estou pedindo por nós. Porque isso me move a ser assim. E quando você tem essa experiência de fé muito mais forte, a empatia pelo outro também se torna infinitamente maior. E aí a gente volta para o período que a gente está, que é muito complicado, mas como bem disse a Janete, a partir do prisma espiritual, é um momento de transição, e eu também tenho convicção disso, que é um momento de transição, e eu quero crer que a humanidade vai sair desse período uma humanidade melhor, porque aquilo que nós estávamos fazendo com esse planeta era muito ruim, nós estávamos usando esse planeta de forma muito cruel, do ponto de vista social, cultural, econômico, inclusive humano. Das relações que a gente constrói, que a gente construía, as pessoas eram, e ainda são, muitas pessoas a gente vê isso, extremamente egoístas. Ainda há pouco meu pai falou assim, agora não é momento de olhar as diferenças, não é momento de olhar a fé diferente de ninguém, é importante a gente olhar a fé. E o que essa fé traz de benefício para as pessoas? É momento das pessoas pararem, refletirem. Há poucos dias atrás eu escrevi um texto aqui no Facebook falando sobre o momento que a gente está vivendo como uma grande oportunidade de reflexão e de aprendizado. A humanidade precisava desse baque para aprender, para se retroalimentar. Que em muitos momentos, como disse meu pai, as pessoas nem se conhecem, elas vivem juntas, elas vivem no mesmo espaço, mas elas não sabem nem qual é a dor do outro, que está todo dia olhando e saindo do mesmo espaço que ela está. E agora tem pais encontrando os filhos, tem filhos encontrando os pais, tem irmãos encontrando seus irmãos, porque moravam na mesma casa, mas não tinham esse tempo de se encontrar. E hoje, não à toa, e não, eu não acredito muito nas obviedades da vida, mas hoje é o dia da família. Então, que grande oportunidade a gente tem de refletir sobre a família junto com a fé. E meu pai está aqui em cima e eu digo sempre para ele, a partir do momento que eu o conheci, eu encontrei um amor paterno. E eu sou muito grato a ter esse homem na minha vida, a ter essa pessoinha que falou tão bonito aí, mas que a gente briga tanto com a Janete, né, Janete? Amo essa mulher porque a gente tem muitas histórias juntos. Esse outro cidadão que está aqui bem embaixo de mim, professor Simões, a gente tem, ele não é tão velho, assim como eu também não sou, mas ele me viu bem pequenininho, como dizem aqui em Macapá, bem jitinho,
Para Isabel que está assistindo, Jitinho é quando a gente é criança ainda, os pequenos que vocês chamam aí em Portugal. Então, eu era bem pequeno, bem Jitinho, e eu já estava me perturbando a vida. Então, a gente tem uma relação muito boa, muito bonita, de muito tempo. E o pastor Amisson, que entrou aí no decorrer, e que a gente construiu uma relação de amizade muito bonita. E agora a Samara, estou assim, encantado com as coisas que a Samara trouxe, com a experiência dela como sacerdotisa wicana, porque aí eu vou falar do outro lado, como pesquisador, como sociólogo, é claro que a gente já olha e já fica imaginando milhares de coisas, milhares de possibilidades, mas isso é loucura de pesquisador. Numa outra oportunidade a gente vai poder falar mais sobre isso. E aí eu já estou caminhando para o fim, porque está remando para a beira, né? A gente já está com 1h20, minha gente. Nós estamos com 1h20, tem muito comentário. E eu vou devolver a palavra para vocês, para a gente já ir caminhando, fazendo os nossos agradecimentos. E à medida que vocês forem fazendo os agradecimentos, eu vou colocando os comentários que foram surgindo aqui. Como eu estou no estúdio sozinho, então eu que tenho que colocar o comentário. Mas como eu estava falando, não dava para eu parar e colocar o comentário. Vocês entendem, né? E aí, então, eles vão fazendo os agradecimentos e eu vou colocando os comentários que essas pessoas maravilhosas estão aí nos aturando há 1h20. Muito obrigado, muita gratidão a todos vocês que estão aqui conosco. E aí a gente começa pelos agradecimentos pela ordem de início da live, né? A sacerdotisa Samara, pode dar o que a gente fala lá no programa Vozes do Axé, né, professor Simões e o Amisson, momento Xuxa, é o momento beijinho, beijinho. Então vamos lá, Samara. Deixa eu tirar do mute. Bom, gente, obrigada pelo convite. Adorei. Tava para morrer de rir aqui no nosso chat privado. Adorei conhecer vocês. Obrigada a todo mundo que entrou, que comentou, que interagiu. Eu acho que esse é o caminho, tá? Ninguém precisa seguir religião de ninguém, mas eu acho que o respeito, né? O respeito é a base de tudo. Então, vamos nos respeitar, vamos procurar conhecer, vamos visitar e vamos incorporar na nossa vida a espiritualidade, né? Não a religião como um foco único e como se nada mais além disso houvesse, né? Então, gratidão de coração. Amém estar aqui. Espero que nós possamos fazer muito mais encontros como esse daqui para frente. Muito bem, vamos lá. Professor Simões, momento Xuxa, seus beijinhos. Que o Supremo Deus, ele cubra toda a nossa capacidade de acreditarmos nele, com muita saúde, muita esperança, muito amor aos nossos e àqueles que de nós dependem, independente das relações que construímos. A nossa fé, ela não é explicada pela ciência. Por isso que quando eu também fui chamado, eu entrei em um certo desespero. Por isso que entendo o que o professor Manassés expõe. Mas, quando nós nos desnudamos das nossas ignorâncias, nós podemos ser melhores como pessoas e como humanos, independente daquilo que nós acreditamos. Se não o é para fazer o mal ao outrem, nós estamos no caminho de um encontro melhor, seja aqui, seja em outra vida. Que Deus nos cubra de proteção. Muito obrigado, Pai, muito obrigado a todos, muito obrigado, Samara, muito obrigado, Janete, pastor e querido Manassés.
Janete? Bora lá, gente. Queria agradecer também, como a Samara, né, a todo mundo que topou participar com a gente. A gente tinha 50 pessoas aqui na live, né? Ficamos muito felizes porque é uma partilha, né? Um momento que a gente escolheu para partilhar com os nossos amigos, né? De tantos modelos, de tantos jeitos bonitos de ter fé, né? Eu acho que é o momento também da gente poder falar de esperança, né? Nesses dias tão difíceis que a gente vem vivendo. Então, obrigada. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Tinara, do Movimento Familiar Cristão, uma super referência na minha vida, Tinara e tio Vitor, que participaram, os colegas aí da Estácio, Aline, Raquel, Adriana, Andréia, enfim, Yasmin, minha prima, representando aí nossa família, também com essa visão espiritualista, é muito bonito isso. Agradecer também aos colegas que toparam fazer essa noite bem gostosa, né? A Samara, a Simões, o pastor, o meu lindo, maravilhoso, incrível, fantástico pai, o Mineirão, né? Todo mundo que chega perto desse homem se apaixona. É mais que uma honra para mim fazer uma live com o Mineirão, gente. Eu vou bater uma foto e fazer um quadro para botar lá no quarto, né? Uma honra. Esse ser humano, muito além da religião, né? Mas esse ser humano lindo que é esse homem, que me fez ainda crer mais ainda que eu estava no caminho certo. Meu irmão Manassés, meu irmão de vida, meu irmão de jornada, mais de 10 anos aí de amizade, e a gente conseguiu fazer esse momento aqui, né? Foi um relance que deu. Manassés, vamos fazer uma live só falando sobre fé? Sobre jeitos de fé? Aí vamos, que a gente vai chamar, né? E aí a gente conseguiu chegar. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, a todo mundo que divulgou, né? E a todas as pessoas que estavam programadas pelo universo para participar com a gente desse momento. Tenhamos esperança, tenhamos fé, sempre vai dar tudo certo. Amém. Muito bem, pastor Alisson. Ok. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a honra, a oportunidade, o privilégio de ter conhecido mais duas pessoas sensacionais no modo de falar, no modo de agir. Eu sei que é um contato muito rápido, mas existem algumas pessoas que são capazes de expor a sua energia, a sua alma de uma forma muito sublime, através de um sorriso, através de um olhar. Então, as nossas queridas que estão conosco hoje, foi um prazer, um privilégio. A todos os nossos leve espectadores, tem os telespectadores, e da live a gente vai inventar agora, são os leve espectadores, né? Então, para vocês que estão nos acompanhando, nosso abraço muito especial, e reforçar, professores, o que eu entendo por fé é isso que está aqui nesse papel, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. A palavra de cima é tensão, e a palavra de baixo é atenção. A fé, ela gera tensão e atenção. Tensão, você se preocupa com o que você está vivendo agora, é o momento. E atenção é aquilo que você acredita que vai acontecer lá no futuro. Então, não inverta essa ordem para que você não perca a sua fé. Tá bem? E deixar um texto para vocês que eu escrevi enquanto vocês estavam falando aí. Eu estava escrevendo um texto aqui. E quero dizer para vocês que, como se fosse o meu último dia, eu vou viver a vida amando intensamente e sinceramente, mostrando a todos o quanto eu os amo. Como se fosse o meu último dia, vou lutar por meus sonhos, viver sem medo e cada minuto intensamente. Não vou esperar até amanhã se já tenho o presente para conquistar. Como se não houvesse tempo, ou como se me sobrou um pouco de tempo, eu quero oferecer e compartilhar este tempo com você, que faz parte da minha existência. Vou mostrar que te amo, que estou feliz por ter você, como se a tua felicidade dependesse da minha e a minha da sua. Um grande abraço, uma boa noite e Deus abençoe a todos vocês. Pai Mineirão. Ai, que maravilha, né? Tão bom ouvir todas essas pessoas e saber que muitos dos nossos e muitos amigos estão
aí nos assistindo e estão gostando, não tem nem palavras para agradecer. Esse nosso momento, como a Isabel escreveu aqui, né, ecumênico, isso aí é tão bom a gente dar esse exemplo, né, de estarmos unidos, de que aqui a gente não veio para dizer quem é melhor, não viemos aqui apontar ninguém, aqui nós viemos descrever um pouquinho o que é nossa fé, o que é acreditar, o que é ter fé. Eu sempre digo, quando algumas pessoas de outras religiões, de outras vertentes religiosas, nos apontam, nos criticam, nos endemoninham e tudo, eu sempre digo, Deus é injusto? Eu digo para essas pessoas, Deus é injusto? Claro que não é. Porque se Deus quisesse só uma religião, teria só uma, né? Se Deus quisesse só uma língua, existiria só uma. Porque a língua que Jesus Cristo falava, ela era aramaico. E olha para onde se estendeu, e olha, todo mundo conhece Jesus Cristo hoje em dia, com respeito, que nós devemos respeitar sim, mas é dever dos nossos irmãos não, que eu não posso dizer irmãos em Cristo, mas irmãos, seres humanos, respeitar o segmento religioso do outro. E como eu falei anteriormente, esse é um momento de união. Nós temos que nos manter assim, unidos com muita fé, para podermos vencer, porque esse mal que está alastrando a humanidade, ele veio aí para isso, para ver se une as pessoas. Aí todo mundo, quem tiver que mostrar a cara, está mostrando agora. Então, muito obrigado, Otto Lucy, muito obrigado, Amilson, Janete, Samara, professor Simões, por essa oportunidade também, essa chance que vocês me deram de poder compartilhar com vocês momentos ímpares, né? Momentos como esse, nós criaremos outros, mas o de hoje foi ímpar, foi único, né? E a maior satisfação de tudo isso é saber que pessoas estão aqui interagindo conosco, elas estão nos ouvindo, né? Ficaram até agora na live, é sinal de que não está sendo chato, cansativo, aqui ninguém foi repetitivo, aqui cada um deu o seu exemplo de fé, né? De como praticar fé. E fé é isso, ele tem que vir de dentro, é sentimento. Então, eu agradeço, Janete, também. Você foi sempre maravilhosa, viu? Muito obrigado pela parte que me toca, mas você sabe que quando eu conheci você também, eu fui sincero. Para quem não sabia, gente, a Janete é a cara de uma irmã que hoje está com Maú, que hoje está com Deus, a Ana Lídia. Eu disse para ela, quando ela chegou, eu fiquei assim impressionado com a semelhança que a nossa irmã, que a minha irmã, tinha com a Janete, e foi desde que eu conheci a Janete. Acredito também que, por causa do vodum dela, que ela também, mesmo sendo espírita, mas ela é de Oxóssi, ela é de Aganga-Otolu, né? Então, eu acho que isso aí também nos aproximou. E ficou, pode ter certeza, Janete, que a recíproca é verdadeira. Amilson, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo também no programa Vozes do Axé. Agradeço muito pelo respeito. Simões, sem palavras, obrigado pelo respeito e consideração que você sempre teve por mim, né? As coisas que Dofono me falou, que você disse a meu respeito. Muito obrigado. E, Samara, tenha certeza que eu também gostei muito de você, foi nosso primeiro contato, né? Pelo menos virtualmente, né? Mas tenha certeza que eu peço a Maú que lhe dê vida longa. Então, Maú Naponue, e que Vodun Lebi abençoe a cada um de vocês, e que todos nós sejamos abençoados por Maú, por nossos Voduns,
orixás, inquices, caboclos, pretos velhos, os bons mentores da espiritualidade, os médicos do espaço e por todos. Awadu Kaká, Vodun Baona Beji, e boa noite a todos. Axé. Eu só posso dizer gratidão, muita gratidão a todos vocês, meu pai, Vodun Paunadeji, por esse ser incrível, fantástico, a meu pai Otolu, que me deu a oportunidade de estar nas suas mãos, de construir esse laço tão grandioso que a gente tem. Pastor Armson, muito obrigado, meu querido, por suas palavras, sempre um grande poeta, palavras profundas, de uma experiência, de uma simplicidade muito grande que é tocante. Sempre muito bom te ouvir falar. Obrigado. Professor Simões, meu querido, meu pai, muito obrigado, Voduna Deji, por suas palavras, por sua sabedoria, que é sempre um momento incrível te ouvir, sempre, sempre. Janete, muito obrigado. Você é doidinha, mas é de casa, é do coração. Eu te amo, porque tu é maravilhosa. Tu fala de uma leveza tão grande que nos ensina a sermos melhores. Muito obrigado. Samara, muito obrigado. A gente vai ter muitas oportunidades, sei disso, porque você é assim, chega na telinha e transmite muita luz para todo mundo. Uma pessoa muito, muito linda, do ponto de vista não só físico, mas espiritual, porque você tem muita luz. Muito obrigado, muito obrigado. E a quem está aqui do outro lado, mandando beijo, mandando abraço, agradecendo, meu pai Carlinhos, Voduna Deji, meu pai, por suas palavras, o senhor sempre é incrível. Te amo, muito pai. obrigado. A gente está a 1h36 no ar. Então, muita gratidão aos espíritos de luz, aos voduns, a toda essa espiritualidade de luz que nos permitiu, porque a gente tinha feito um planejamento a partir da plataforma que só nos daria 1 hora e nós estouramos o tempo e a live não caiu. Isso não é à toa, né? Não é à toa. Tem uma grande explicação para isso. Então, muita gratidão a todo mundo que ficou conosco até agora. Muito, muito obrigado. A gente já vai combinar, claro, outras oportunidades. Essa foi só a primeira. Tá dando vontade de fazer muitas outras. Só depende dos meus lindos e lindas me acompanharem na loucura, no desafio. Beijo Tá no topado. Beijo, família. Obrigado, amigos. Tudo de Tá bom topado. a todos. Tá Tchau, topado. gente. Beijo.